Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja. A Pro está bem. Ontem a Pro não fez a chamada de vídeo à tarde, porque a Pro não estava muito bem, tá? Mas hoje a Pro já amanheceu melhor, né? Então, vamos lá à nossa aula. Hoje é aula de história, né? História, nós estamos aprendendo sobre quem inventou o comércio, né? Lá na página 20, quem inventou o comércio, as comunidades fixas e o comércio, os tipos de comércio, né? Ambulante, varejista, independente, os diferentes tipos de moeda. Aí, desse capítulo, ficou faltando fazer o exercitando, que a Pro achou que era muita coisa semana passada e não passou. Então, hoje vocês vão estar fazendo o exercitando, né? Então, na página 30, exercício 1. Na casa de Marina, Ita falou sobre a origem do comércio. Como você explicaria esse evento? Como que vocês explicam a origem do comércio? Como o comércio surgiu, né? Tudo isso. Aí vocês vão estar explicando com as palavras de vocês. 2. Marina ficou muito interessada no que Ita contou. Entre os assuntos que mais a deixaram curiosa, estava a prática do escambo. Com suas palavras, descreva o que é escambo. 3. Ita e Marina haviam se encontrado para trocar figurinhas que ainda não tinham em seus álbuns. Pensando nisso, responda: quais eram os principais produtos trocados por meio do escambo nos tempos iniciais do comércio? Quais que eram os primeiros produtos que eram trocados por escambo no início do comércio, né? 4. Ita conheceu com seu pai Caraipapa, com seu pai Caraipapa, alguns tipos de comércio. Cite 3 tipos de comércio que estejam presentes na cidade onde você mora. 5. Converse com os colegas do professor e identifique as diferenças entre vendedores ambulantes e comerciantes. Então, qual é a diferença entre os vendedores ambulantes e os comerciantes? 6. De acordo com o que você estudou, qual é a função do dinheiro? Para que o dinheiro serve, né? Aí vamos para a página 31. 7. Pesquise 2 imagens de tipos de moeda de troca usados antes de surgir a moeda como a conhecemos. Depois desenhe-as ou recorte-as e cole-as no espaço abaixo. Então, pesquisa os tipos de moeda, desenha ou cola. Por fim, 8. Podemos dizer que o comércio foi muito importante para o desenvolvimento das sociedades humanas porque possibilitou o desenvolvimento de diferentes tecnologias e invenções, influenciou o desenvolvimento de meios de transporte, proibiu o transporte de produtos de grande porte, influenciou na construção das estradas, colaborou para as trocas comerciais e culturais entre as populações. Então, nessas afirmativas aqui, ó, vocês vão assinalar as que o comércio foi muito importante, que foram muito importantes para o desenvolvimento das sociedades humanas, tá? Aí, no olho do que eu aprendi, está aqui pedindo para fazer no caderno. Nesta unidade, estudei os seguintes assuntos: as comunidades sedentárias fixas, a produção de excedente e comércio, os tipos de comércio e seus comerciantes, o que é dinheiro e exemplos de moeda ao longo da história, a influência do comércio no deslocamento de pessoas. Sobre eles, eu aprendi que... Então, essas alternativas, 4 alternativas A, B, C e D, o que você aprendeu? Você vai fazer um vídeo, tá? Igual a Pro tá fazendo aqui com vocês, tá? Eu quero um vídeo vendo vocês, não é só áudio, não. Eu quero vendo vocês, igualzinho a Pro faz a aula, tá? E vocês vão fazer esse vídeo explicando o que vocês entenderam sobre essas 4 alternativas. Esse eu não vou pedir para fazer no caderno, vou fazer escrito. Eu quero vocês explicando com as palavras de vocês, tá? Então, esse vídeo, eu quero que seja gravado e me enviado. Hoje nós estamos no dia 8. Eu quero que esse vídeo seja enviado
na próxima aula de história. Vamos lá, hoje é quarta-feira, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para 15 de julho, vocês vão me enviar o vídeo até 15 de julho. Por que até 15 de julho? Porque tem tempo para fazer no final de semana, tá? Então, lembrando, gravar um vídeo sobre o que eu aprendi nessa atividade, de olho no que aprendi. E essa vez a Pro não vai fazer escrito. Os trabalhos que der para passar para vocês, que vocês me expliquem em vídeo, eu vou dar essa opção. Então, aqui nessa página, nós encerramos a unidade, deixa eu ver aqui, compreender aqui certinho. Nós encerramos a unidade 3, a origem do comércio, tá? E nós vamos passar agora, aproveitar explicando, a partir da unidade 4, os caminhos do comércio. Caminho das Índias. Olha aqui, nessa imagem da página 32, onde será que estão? Eles estão. Que tipo de comércio é aqui, né? Vamos observar aqui. Aí na página 33 também. Opa, já dá para ter ideia de que tipo de comércio eles estão, né? O Massaru e o pai dele. Eu fui nesse tipo de comércio. Deixa eu ver. Eu fui a semana passada nesse tipo de comércio. Eu gosto muito de lá. Que tipo de comércio é esse? Vamos lá? Para começo de conversa. Massaru e seu pai foram à feira livre, que fica próxima à sua casa, para comprar alguns produtos que consomem diariamente. O pai de Massaru parou em uma barraca para comprar bananas e alguns condimentos para um bolo que gostaria de fazer com o filho. 1. Há feiras livres no bairro em que você mora? Se sim, quais tipos de produtos são vendidos? 2. Você conhece todos os produtos que estão descritos nas placas que Massaru está lendo? Banana, noz moscada, pimenta do reino, cravo da Índia, gengibre. Vocês conhecem todos esses produtos? Você sabia dizer de onde esses produtos são originários? Ou seja, de qual país eles vieram? 4. Há alguma relação entre o nome da barraca onde está o pai de Massaru e os produtos vendidos nela? 5. De que maneira você acha que esses produtos chegaram ao Brasil e passaram a ser cultivados por aqui? 6. Há produtos que você consome que são originários de outros países? Dê algum exemplo deles. Então, para começo de conversa, amanhã nós vamos discutir esse assunto na nossa chamada de vídeo, ok? Continuando, capítulo 1. De lá para cá e daqui para lá. Massaru ficou curioso com o nome da barraca que visitou e quis saber mais sobre sua origem. Olha ele perguntando para o senhor da barraca. Por que o senhor deu o nome Caminho das Índias para essa sua barraca? Porque a história dos produtos que eu vendo tem tudo a ver com as Índias. Aí o pai dele respondeu. Esses produtos chegaram ao Brasil muito tempo atrás, vindos de uma região oriental, hoje chamada de Índia. Na volta para casa, Massaru perguntou ao pai se aqueles produtos estavam ali há muito tempo para serem vendidos, já que ele havia lhe dito que eles vieram há bastante tempo da Índia. O pai de Massaru riu e disse que não. Ele explicou-lhe que desde quando chegaram às terras brasileiras, aqueles produtos foram cultivados por muitas pessoas, como a pimenta do reino. Com o passar do tempo, a sua produção interna tornou-se tão grande que já não era mais preciso trazê-los de outro país. Embora os produtos da barraca da feira tenham sido produzidos no Brasil, as primeiras mudas que chegaram em terras brasileiras vieram do Oriente há muito tempo. Olha só aqui, plantação de pimenta do reino no estado do Espírito Santo. Então, quando se fala, esses produtos chegaram ao Brasil muito tempo atrás, vindos de uma região chamada, região oriental, hoje chamada Índia.
aqui, a pimenta do reino, né? Esses produtos aqui que o vendedor está falando. Esses produtos chegaram ao Brasil, que o pai falou. Por quê? Porque eles foram descobertos, as primeiras mudas, lá no Oriente. Aí depois, essas mudas chegaram ao Brasil. Então começaram a ser plantadas, né? Na agricultura brasileira. Começaram a ser plantadas ali e cultivadas, tá? Então, hoje nós temos aqui, já há muito tempo, nós temos essas plantações aqui. Mas esses produtos, as primeiras mudas, ele surgiu lá no Oriente, né? Hoje chamado, né, de Índia, ok? Aí vamos passar para a página 35. Página 35. Discutindo o presente, hoje, né? Produtos do Brasil e de outros lugares. Quando chegou em casa, Masaru quis descobrir mais sobre os produtos muito consumidos pelos brasileiros que não são originários do Brasil. Em sua pesquisa, Masaru descobriu que o arroz, produto consumido diariamente por boa parte dos brasileiros, é um produto asiático, mais precisamente da China. Ajude Masaru em sua pesquisa. Em grupo, pesquise a respeito dos produtos consumidos pelos brasileiros que têm origem em outros países. Então aqui, ó, tem essa tabelinha aqui. Produto, arroz, região, país de origem, Ásia, mais precisamente China. Então tem mais 3 produtos para vocês pesquisarem e descobrir, né? Produtos que são consumidos no Brasil, mas que são originários de outros países. A Pro aqui tá pedindo para pesquisar em grupo. Conversa entre o WhatsApp. Durante o Google Meet, vocês estão conversando, conversas paralelas, então quer dizer que vocês têm contato. E é para ter mesmo. Nós não estamos juntos fisicamente, mas pelas mídias sociais, né, pelas redes sociais, nós estamos. Ou se não, pesquisa no Google mesmo e vocês preencham cada um o seu. 2. Masaru também descobriu alguns produtos nativos do Brasil, que são comercializados e consumidos em outros países. Ainda em grupo, pesquise alguns exemplos de produtos nativos do Brasil. O que é nativo? No glossário, que pertence ou é originário do local. Então, esses nativos é que se deu origem aqui no Brasil. Então, vocês vão estar pesquisando e ver quais são os produtos originários que nasceram no Brasil e hoje, né, são comercializados e consumidos em outros países. No tempo presente, é muito comum a circulação de produtos entre os diferentes países. Porém, como será que era feita essa comercialização no passado? Hoje é comum, né? E no passado, como será que era? Vamos passar para a página 36 e começar a ver como que era a circulação de pessoas e produtos desde os tempos antigos. Masaru foi mostrar ao pai, página 36, desculpa. Masaru foi mostrar ao pai o que havia encontrado sobre produtos nativos de outros países que estavam presentes no Brasil. Akira lembrou-se de que muitas flores vendidas por ele também tinham sua origem em outros países. De que maneira produtos nativos de outros lugares chegaram até aqui? Aí ele diz: essa história é bem antiga e é resultado da circulação de pessoas pelo mundo. O pai de Masaru contou a ele que a circulação de produtos sempre esteve relacionada à história dos grupos humanos. Desde muito antigamente, quando os grupos humanos se tornaram sedentários, sempre que precisavam se mudar para outros lugares, olha aqui, levavam consigo o quê? Plantas e animais domesticados. Assim, esses produtos foram se espalhando por locais em que antes ainda não eram comuns. Então, lá na antiguidade, eles se tornaram sedentários. Começaram a ficar parados por mais tempo em um determinado local. Então, ali parado, eles começavam a conhecer o que a natureza tinha, começavam a praticar a agricultura e a domesticar animais também, né?
eles plantavam lá. Só que passava-se um tempo, eles decidiam ir para um outro lugar. Então, o que eles tinham plantado nesse primeiro lugar, eles levavam para o outro. E ali eles iam plantando também. E assim ia passando, ia passando. Então, ó, dessa maneira, os produtos foram se espalhando pelos lugares que antes ainda não era comum, né? O grupo estava lá na terra A, ele plantou a batata, ele plantou o inhame. Aí ele pegou, depois de um tempo, ele saiu do grupo A e foi pro grupo B. Ah, só que no grupo B não tinha batata e inhame. Ah, mas ele já sabia da batata e inhame, então ele levou para lá, ele plantou lá também. E assim foi se espalhando. Você lembra por que alguns grupos nômades tornaram-se sedentários? Lembra que nós estudamos? Por que alguns grupos nômades se tornaram sedentários? A resposta pessoal. Com o tempo, a produção de excedente possibilitou a troca de produtos entre comunidades de diferentes regiões. Além do excedente, outros produtos também passaram a ser trocados, derivados de animais, ferramentas e objetos produzidos artesanalmente, vestimentas e recursos minerais. 2. E o significado de excedente, você lembra? Né? Então, tem que voltar aí a relembrar aqui. Quanto mais as comunidades ampliavam suas áreas de comércio, maior era o contato com novos produtos, povos e culturas. A circulação de pessoas e de produtos por diferentes locais do mundo permitiu também a troca de ideias, hábitos e costumes. Você sabia? O consumo de certos alimentos, como o pão, e algumas práticas de higiene, como o banho, são exemplos de hábitos que foram difundidos com a circulação de produtos e pessoas. Foram tendo uma grande circulação, então foi misturando os hábitos e costumes. Ó, eu cheguei numa região que o povo não toma banho, mas eu tomo. Ah, aí a pessoa pensa, nossa, ele toma banho. Oh, então é bom, né? Olha, eu percebi que depois que ele tomou banho, ele ficou assim, ele ficou tal. Então começou passando. Então foi tendo costumes, né? Nesse negócio de tomar banho, lá em Paris, Espanha, esses lugares, né? Lá da Europa, lugares, Paris é muito frio, tudo. Eles não tomam banho igual nós tomamos aqui no Brasil. Às vezes a gente toma 2, até 3 banhos por dia, né? Lá não. Lá eles tomam menos, tanto que os perfumes de Paris, né? Eles são os perfumes fortes. Por quê? Porque eles não têm o hábito de tomar muito banho. E voltando a um tempo, a minha avó Maria, a mãe do meu pai, ela veio da Espanha, minha avó Maria e meu avô João. Eles vieram da Espanha. E quando o meu pai se casou com a minha mãe, eles vieram morar junto. É nessa casa mesmo aqui, no mesmo endereço que eu moro hoje, né? Meu pai comprou essa casa muito, muito tempo atrás. E a avó Maria e o vô Pedro vieram morar juntos. E a avó Maria, ela não tinha hábito de tomar banho todo dia, né? Ela só dava aquela lavadinha nas partes principais, mas banho, entrar, não tomava. E conta minha mãe, contava meu pai, né? Que a avó Maria, no sábado, era o dia dela tomar banho. Então, no sábado, ela acordava toda feliz, porque ela ia tomar seu banho. Mas domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, néctar de bariba, nada de banho. Entendeu? Essa minha avó era assim, né? Só que pessoa antiga, ela acabou falecendo com esse mesmo costume. Mas esses costumes foi sendo passados de um para outro com a circulação de pessoas lá no passado. Página 37. Antigos povos comerciantes. Massaru ficou interessado em conhecer mais os povos que no passado eram grandes comerciantes. Para variar suas leituras, ele aproveitou para ir com Sachiko a uma banca de jornal em busca de revistas sobre o tema. Vocês já ouviram falar que ao longo da história,
alguns povos se dedicaram ao comércio? Vocês já ouviram falar lá do passado que alguns povos se dedicaram ao comércio? O que vocês sabem sobre isso? Nós vamos estar conversando amanhã, tá? 3. Sobre quais povos você acha que Massaru encontrará informações nas revistas que ganhou de Satiko? Que tipos de informações? Olha lá ele falando. Fenícios, chineses e gregos. Qual será a relação deles com o comércio? Fenícios, chineses e gregos. Qual será a relação deles com o comércio? Vamos ver? Massaru começou a ler, nas revistas que ganhou, a respeito de alguns povos e como se dedicaram às práticas comerciais. Ele já sabia que ao longo do desenvolvimento das sociedades humanas, cada povo procurava adaptar suas práticas econômicas ao meio em que vivia. Assim, algumas sociedades se especializaram na produção de alimentos e na criação de animais, outras buscaram sobreviver por meio do comércio de produtos extraídos da natureza. E havia ainda aquelas que combinaram agricultura e pastoreio com o comércio. De novidade, Massaru conheceu a história de alguns povos antigos considerados grandes comerciantes de seu tempo. O primeiro deles foram os fenícios. Depois ele leu sobre os chineses e os indianos, que se tornaram importantes para o comércio de longa distância. Por fim, conheceu os gregos e os romanos. A seguir, saiba um pouco mais sobre esses povos. Vamos ouvir falar sobre os fenícios? Vamos falar sobre ele. Vocês já ouviram falar sobre os fenícios? Fenícios. Esse povo habitava uma faixa estreita de terras próximas ao mar Mediterrâneo, na região onde hoje é o atual Líbano. Como os fenícios estavam muito próximos ao mar e a qualidade de sua terra não permitia agricultura em larga escala, não tinha uma boa terra, né? Eles se lançaram no comércio marítimo. Entre os produtos comercializados havia madeira, ferramentas, tecidos, joias, armas, azeite e vinho. O mar Mediterrâneo foi o principal espaço de comércio dos fenícios, local em que fundaram diversas colônias e entrepostos comerciais. Olha que exemplo de barco mercantil fenício. Olha como eram os barcos. No glossário, o que significa colônia? Colônia é um povoado ou cidade fundada por grupos vindos de uma cidade principal, com o objetivo de fazer comércio. A Pro vai estar fazendo uma leitura aqui sobre os fenícios para vocês verem um pouquinho. Cada cidade fenícia cuidava exclusivamente de seus próprios negócios. Para defender seus interesses, eles possuíam monarcas, cujo trono era passado de pai para filho. Como os textos bíblicos mostram, os monarcas eram também os que mais lucravam. Mas justiça se faça. Boa parte do sucesso dos fenícios no comércio se deu à política de boa vizinhança de seus reis. Então, os reis tinham um bom relacionamento entre eles. Era, afinal, um talento necessário quando se tinha vizinhos tão fortes. Ao norte, o Império Hitita. Ao sul, o Egito. A leste, os assírios e os babilônios. A oeste, a ilha de Creta. Olha os vizinhos ali, dos fenícios, né? Lembra lá dos pontos cardeais colaterais? Ao norte estava o Império Hitita. Ao sul, o Egito. A leste, os assírios e os babilônios. A oeste, a ilha de Creta. Os reis fenícios aceitavam até pagar tributos. Tudo era válido desde que tivessem iniciativa no comércio. Então, ele tinha a política de boa vizinhança, ele tinha uma boa amizade, uma boa relação com esses reis, né, dessas áreas, né? Até pagava tributo, desde que eles tivessem livre iniciativa de comércio.
Outra estratégia dos monarcas era permitir que os estrangeiros viessem morar em suas cidades com pleno direito a abrir qualquer negócio, uma autêntica raridade naqueles dias. Então, ele tinha essa política de boa vizinhança, ele até pagava tributos, se ele tivesse a livre iniciativa, né, no comércio, e ele aceitava que estrangeiros dessas outras localidades ao redor viessem morar lá e também tivessem direito de abrir qualquer negócio. É bem verdade que, embora levasse a fama, nem sempre o rei era autor das táticas brilhantes a ele atribuídas. Suas decisões eram respaldadas por um governador civil, que, por sua vez, liderava um conselho das famílias mais influentes da cidade, aquelas que equipavam a marinha mercante e custeavam as expedições. Assim, na Fenícia, a monarquia e a oligarquia andavam de mãos dadas, né? Então, isso aqui é um pouquinho da história dos fenícios. Tá? Então, aqui algumas informações sobre os povos fenícios. Aí vamos passar para a página 38, né? Então, aqui, ainda só recordando, né? Os primeiros povos, né, que começaram no comércio, né, os povos antigos, considerados grandes comerciantes do seu tempo, o primeiro deles foram os fenícios, né? Então, depois, chineses e indianos. Vamos ver aqui falar sobre os chineses e indianos. Chineses e indianos. Os chineses e os indianos são povos que se desenvolveram no continente asiático. Suas principais atividades estavam associadas à produção agrícola e à produção de artigos manufaturados. O que é manufaturado? Olha no glossário, algo produzido de modo artesanal, manualmente ou por máquinas caseiras, como tecidos de seda, joias, cerâmicas e riquezas minerais. Por meio de movimentos militares para ampliar seus territórios, chineses e indianos criaram caminhos que auxiliaram no comércio com outros povos da Ásia e do Oriente Médio. Eles geralmente utilizavam caravanas de animais para transportar seus produtos até os locais onde seriam comercializados. Os povos chineses e indianos, né, são povos milenares que possuem culturas riquíssimas e complexas, né? A cultura desses povos, ela é riquíssima, só que ela é complexa, né? E o passado e o presente dessa cultura, né? Elas estão em sintonia na maior parte do tempo, né? Um exemplo disso é o sistema de castas indianas, que convive com uma sociedade com alto desenvolvimento tecnológico. Eles, chineses e indianos, a tecnologia deles é muito avançada lá na China, né? A gente vê falar muito da China, tudo. Então, eles são um povo de cultura riquíssima, riquíssima. Aí nós vamos ver um pouco sobre os gregos e os romanos. Os gregos e os romanos são povos que habitaram a região do mar Mediterrâneo, portanto, a cultura marítima estava presente no cotidiano deles, no dia a dia, a cultura marítima. Os gregos decidiram pelo comércio devido a dificuldades de praticar agricultura em larga escala na região onde viviam. Assim, seguindo os modelos dos fenícios, eles formaram colônias ao longo do mar Mediterrâneo para comercializar com os mais diferentes povos. Por outro lado, o território romano permitia a produção agrícola e a criação de animais em pequena escala,
Dessa forma, o comércio foi iniciado pelos romanos quando passaram a aumentar seus territórios sobre outros povos. Gregos e romanos expandiram o comércio da Europa até a Ásia e a África. Olha aqui, ânforas de cerâmica em que se transportavam vinho, azeite e outros produtos na Grécia Antiga. Olha só, feitas de cerâmica, feitas de barro, né? A Pro vai falar um pouquinho sobre o que os romanos comiam. Primeiro, os romanos e os gregos foram povos que deram origem ao conceito de antiguidade clássica. Com base em sua tradição cultural, todo o Oriente se expandiu e floresceu em seus ensinamentos e cultura. Com a expansão das colônias gregas e posteriormente do Império Romano, o comércio e as práticas agrícolas foram transmitidos para grande parte, como falou ali, da Europa, Ásia e África. O que os romanos comiam? O que é hoje para nós comida italiana? Massas, tomates e pimentões vermelhos. Não lhes seriam ingredientes conhecidos se você fosse um antigo romano. Pão, azeitonas e azeite e queijo seriam os elementos básicos de sua dieta. As pessoas pobres ganhavam pão gratuitamente do Estado, o que significava que grande quantidade de cereal tinha de ser importada principalmente do Egito. O chá e o café não existiam. Você beberia água ou vinho. Naquela época lá não existia, né? Não existia o chá e o café. Eles bebiam água e vinho. O vinho era sempre diluído em água. Beber vinho não diluído era considerado falta de educação. A quantidade de carne ou peixe que você comeria dependeria do quanto você pudesse pagar. Carne de porco e de carneiro eram muito apreciadas, embora pratos mais exóticos, como flamingo, fossem servidos em banquetes. Se você fosse de uma família rica, teria uma cozinha em casa e escravos para fazer toda a sua comida. Mas se sua família fosse pobre, você comeria coisas simples como pão e queijo ou compraria comida quente à tarde em uma barraca na rua. Você beberia água das fontes públicas. Rico ou pobre, geralmente você comeria com os dedos ou uma colher. Olha que interessante, né? Cada lugar tem uma cultura diferente. Vamos para a página 39. 4. Em conjunto com o professor e os colegas, localizem em um mapa as regiões citadas nas fichas dos povos apresentados. Mar Mediterrâneo, China, Líbano, Oriente Médio, Ásia, Índia, África e Grécia. Esses povos influenciaram muito outros que vieram depois, com a diversidade de produtos, técnicas de navegação e formas de fazer o comércio. Bom, para a gente localizar no mapa, amanhã, todos quando forem para as 2 horas para a chamada do Google Meet, pega o Atlas de vocês. Vamos ver se a gente consegue fazer isso pelo Google Meet, tá bom, crianças? As rotas comerciais e a fundação de cidades. As revistas que Masaru ganhou traziam alguns mapas que mostravam as principais rotas comerciais de épocas antigas. Masaru quis mostrar ao pai o que ele havia encontrado nas revistas. Esse mapa mostra uma rota comercial. Aí o pai dele está explicando. Rotas são caminhos que ligam 2 pontos principais, os quais podem estar conectados a outros caminhos e rotas. 5. Para você, qual seria a importância das rotas comerciais? Por que era importante? O que vocês imaginam, né? Desde muito antigamente, as comunidades que viviam do comércio estabeleceram caminhos e rotas que ligavam as áreas produtoras a importantes centros comerciais, entrepostos de comércios e portos. As rotas comerciais eram formadas por caminhos terrestres, marítimos e fluviais. O que seria um caminho fluvial? Associado aos rios.
6. Atualmente, quais são os tipos de caminho por onde transitam pessoas e mercadorias? Elas têm a mesma importância que tiveram no passado? Por quê? E hoje em dia? Por quais caminhos, né, transitam as pessoas e as mercadorias? Hoje tem várias opções, né? Eles têm a mesma importância que tiveram no passado? Por quê? Nós vamos estar conversando sobre essas perguntas amanhã na nossa chamada, tá? Ao longo das rotas, surgiram diversas cidades que se beneficiavam do trânsito de mercadorias que por ali passavam. Essas cidades abrigavam mercados, espaços para o descanso de animais e de pessoas e forças militares para proteger os mercadores que chegavam a determinado povoado. As cidades surgiram em razão das rotas comerciais. As cidades que surgiram em razão das rotas comerciais tinham seu desenvolvimento associado ao maior ou menor trânsito de produtos. Conforme as rotas comerciais se intensificavam, novas cidades surgiam em meio aos seus trajetos, que auxiliavam na manutenção de suas estruturas. Essas cidades não apenas serviam para a compra e venda de mercadorias, mas como salvaguarda de mercadores, pontos de descanso de tropas de viajante, entre outros. Interessante, né, crianças? Vamos passar para a página 39. Você faz a história. A Rota da Seda. Ó, falou lá, quando estava falando dos povos chineses, indianos, não foi falado, né, que eles possuem cultura riquíssimas. Então, aqui fala que, ó, dos chineses e dos indianos, suas principais atividades estavam associadas à produção agrícola e à produção de artigos manufaturados, que é algo produzido artesanalmente, manualmente ou por meio de máquinas caseiras, como tecidos em seda. Então, aqui nós vamos ver a história do caminho da seda. Vocês já ouviram falar do caminho da seda, como que surgiu esse tecido? Ó, a Rota da Seda. Em uma das revistas que ganhou, Masaru encontrou um mapa mostrando a antiga rota comercial conhecida como Rota da Seda. Ele ficou impressionado com o tamanho dessa rota e os lugares por onde ela passava. Porém, não havia muitas informações além dessas. Masaru então procurou outras fontes de informação para saber mais sobre a história dessa importante rota do comércio. Olha, aqui tem um mapa, a Rota da Seda. Caminho terrestre da Rota da Seda e caminho marítimo. Aí aqui nós temos uma pesquisa para fazer. Essa pesquisa é para ser feita no caderno, assim como o vídeo eu passei para vocês responderem, de olho no que eu aprendi na página 31, gravar um vídeo para o dia 15. Então, a Rota da Seda, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Vocês vão fazer uma pesquisa e podem fazer no Word se quiser, tá? Eu acho que fica até mais fácil porque eu consigo entender mais a escrita, né? Porque às vezes escrito a lápis, letra de mão, uns estão escrevendo muito clarinho, outros muito pequenininho, outros escrevendo de uma forma que não dá para ler, né? Caligrafia difícil. Então, eu peço para vocês mandarem a foto, mas muitas vezes eu não consigo descobrir o que está escrito, não dá para entender, não dá para enxergar. Então, se vocês preferirem, a Proté prefere, podem fazer no Word e manda para a Pro. Então, essa pesquisa eu vou querer também para 15 de julho. A Rota da Seda, eu vou querer para 15 de julho. Ver como que é a pesquisa. Ajude Masaru com a pesquisa sobre a Rota da Seda. Para isso, utilize o roteiro a seguir.
E depois organize um pequeno texto em seu caderno com as informações que você encontrou. Então aqui, se for para fazer com uma letra bonita, uma escrita, uma letra grande, uma letra bem forte que dê para pro ler, beleza. Se não, faça no Word mesmo. Vocês estão aprendendo com o Prodione mexer, né? Aí vocês ficam a critério. Então, o que tem que constar nessa pesquisa? Nome da rota comercial, quando foi criada e até quando foi utilizada, quais pontos ela ligava, por quais lugares do mundo ela passava, quais povos utilizaram a rota, quais produtos circulavam por ela, qual era a importância da Rota da Seda para o comércio mundial. Então, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 perguntas, esses 7 tópicos, eu quero que vocês escrevam. Essa antiga rota de comércio continuou a ser utilizada por muito tempo e por diferentes povos. Então, essa pesquisa... Ui, perdão, crianças, meu celular caiu. Então, essa pesquisa... vocês vão fazer para dia 15 de julho. Ok, crianças? Aí, para finalizar... Nós vamos para a parte do exercitando. Cada capítulo que terminar, o exercitando tem que ser feito para a gente averiguar o que foi captado, o que vocês estão conseguindo entender, qual a compreensão. Então, exercitando, página 41. 1. Durante o passeio que fez com o pai pela feira, Masaru descobriu que alguns produtos vendidos ali haviam chegado ao Brasil há muito tempo. De que maneira os produtos nativos de outros países chegaram e passaram a ser produzidos no Brasil? Então, de que maneira os produtos nativos de outros países, como que eles chegaram e passaram a ser produzidos no Brasil? 2. Os produtos que estavam sendo vendidos na barraca da feira visitada por Masaru chegaram há muito tempo de que lugar do mundo? Estados Unidos, Europa, Índia ou China? Na barraca Caminho das Índias, na cena das páginas 32 e 33, haviam produtos que você e sua família consomem no dia a dia? Quais? 3. Na conversa com o pai, Masaru compreendeu que a história da circulação de produtos está relacionada com a circulação de pessoas pelo mundo. Sobre isso, leia as frases a seguir e enumere-as de 1 a 5 de acordo com a cronologia de cada evento, de acordo com que cada evento foi acontecendo. O que foi primeiro, o que foi segundo, terceiro, quarto e quinto. Olha as afirmativas. Práticas agrícolas e de pastoreio possibilitaram a produção de excedente. Ampliação das áreas de comércio e do contato com novos produtos e culturas. Produção de ferramentas, vestimentas e outros produtos artesanais. Migração de grupos humanos de um lugar para o outro com transporte de plantas nativas e animais domesticados. Início do comércio com comunidades próximas. Então, vocês vão enumerar de 1 a 5 a ordem de cada coisa que foi acontecendo. Por último, a página 42. Nas revistas que Masaru ganhou de sua madrasta, estavam citados alguns povos antigos reconhecidos por sua importância na história do comércio, como fenícios, chineses, indianos, gregos e romanos. No quadro a seguir, organize as informações solicitadas entre 2 povos que você conheceu junto com Masaru. Então, aqui, vocês conheceram fenícios, chineses, indianos, gregos e romanos. Vocês vão escolher 2 povos e vão colocar o nome do povo, a localização e por que começaram a fazer comércio. É só vocês lerem naquele espaço que a Pro acabou de ler com vocês. A última pergunta. Masaru, conversando com seus pais, compreendeu a relação entre as rotas comerciais e a fundação de cidades. Como você explicaria essa relação para um colega? Escreva aqui um pequeno texto sobre o assunto. Então, como que vocês explicariam essa rota comercial e a fundação de cidades, né? Que está explicando aqui na página 39. Como que vocês explicariam, tá? A Pro leu, fez a leitura complementar. Então, se vocês prestarem atenção no que a Pro foi explicando, vocês conseguem responder com certeza.
Hoje teve um pouquinho mais de páginas, assim como eu expliquei de matemática, né? Mas aqui em história, muitas páginas são apenas leitura, né? Então dá pra gente dar uma apertadinha. Não podemos perder tempo, né? O tempo tá passando rápido demais, nós já estamos no dia 8 de julho, né? Então a gente tem que fazer. E amanhã, na nossa chamada de vídeo, a gente vai estar fazendo em conjunto essas leituras, nós vamos estar tirando dúvidas, perguntas mesmo para responder são poucas, tá? Então, a Pro vai estar mandando depois para vocês um vídeo que fala dos fenícios, né? E também eu vou estar mandando um pequeno vídeo que fala da Rota da Seda, né? Mas aí para vocês responderem aquela pesquisa da página 40, vocês também podem correr no Google. Ó, Rota da Seda. Vocês são espertos, têm agilidade com a internet, não vai ser difícil. Então, tá bom, meus amores? Então, hoje à tarde, às 2 horas, nós temos nosso encontro. Hoje nós vamos corrigir matemática, tá? Então, até de tarde. Beijo, amo vocês, até mais. Tchau, tchau.